nosso Deus. Aleluia, glórias a Deus. Nós estamos reunidos aqui na Igreja Apostólica Farol para as Nações. Estamos no Domingo da Família. Estamos orando aqui por você que abriu esse canal neste momento. Esta mensagem é para você. Portanto, nós queremos que você ouça esta mensagem, porque ela vem da parte de Deus, vem da palavra de Deus, e nós vamos ser ricamente abençoados neste lugar, e você também que acessou este canal nesta manhã, em o nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Então vamos ler a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no versículo 13, diz assim: no dia de sábado, saímos para fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentamos-nos e falamos às mulheres que ali se juntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa, nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isto. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E em seguida Paulo e a nós clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. E isso fez por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdido, prenderam Paulo e Silas e levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõe costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-lo com varas. E havendo-lhe dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam, e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltos das prisões todos. Aleluia! Glórias a Deus! Aleluia! Essa é uma palavra viva, santa e eficaz. Essa é uma palavra que nos exorta a nós vermos a oração, o poder da oração. Como nós estamos orando 12 dias neste lugar, para que a graça do Senhor, o poder, a unção de Deus esteja sobre a nossa vida, sobre esse lugar, sobre o ministério, sobre as pessoas que estão a ouvir, que a graça do Senhor te alcance. Então nós percebemos, e o tema dessa mensagem: a oração nos aproxima do céu. Aleluia! Você que não gosta de orar, você está longe do céu. Você que gosta de orar, a Bíblia diz que você se aproxima do céu. Aquele que gosta de orar, ele se aproxima dos céus do Senhor. Aleluia! Ele chegará ao trono da graça, ele receberá as suas bênçãos, receberá a misericórdia. Então nós vimos aqui o maior exemplo na palavra de Deus. Como falamos de oração, estamos orando neste lugar, nós cremos no mover do Espírito de Deus na oração. Diga amém. Amém. Se você crê realmente, diga amém. Amém. Aleluia. Então nós vimos que Paulo e seus cooperadores amavam as reuniões de oração. Eles oravam tanto em secreto como ao ar livre. A maioria dos avivamentos foi precedido por orações intensas. Se você quer um avivamento da sua casa, se você quer um milagre na sua família, se você quer a tua cura, você precisa orar, porque a oração ela precede as bênçãos. A oração
Então, queridos, nós vimos que Deus, Ele vai realmente nos ensinar, tem nos ensinado neste lugar. Não adianta eu falar para você que você vai ficar rico. Não adianta eu falar para você que você veio para a igreja e Deus vai te dar riqueza. Deus vai prosperar a sua vida. Deus vai te dar bens materiais. Não adianta falar isso para você. Porque quando você vem para a igreja, a primeira coisa que você vai aprender é orar. Porque a oração traz vitória. Amém? Amém. A oração, temos que aprender a orar. Temos que aprender a gostar de orações. Nós vimos aqui os discípulos, irmãos. Foi o primeiro versículo que nós lemos aqui, o versículo 13. Era num dia de sábado. Eles saíram para fora das portas, à beira do rio, para a beira de um rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E eles assentaram ali, naquele lugar, começaram a orar. De repente reuniu mulheres ali e eles começaram a falar o Evangelho de Cristo a elas. Então o que eu percebo? Que para eles não tinha tempo quente. Aonde eles iam, eles oravam. Amém? Você vai ao Parque da Paz se divertir, fazer um piquenique, nós vamos orar primeiro. Amém? Porque é isso que acontece. A igreja às vezes se dispersa destas coisas, prefere se divertir. Amém? E não traz oração. Mas o nosso viver, né? A nossa vida, ela depende muitas vezes de oração. Eu tenho falado aqui nos 12 dias de oração. Eu estou até com a minha voz meio rouquidão, porque tenho falado e tenho pregado os 12 dias. E tenho ensinado e tenho falado que a oração muda a nossa vida. Amém? Muda a circunstância. Então, as pessoas que estão conosco têm aprendido sobre isso. Sem oração não há poder de Deus. Então nós precisamos orar, glória a Deus. Então nós entendemos que não importa aonde você vai, você pode encontrar-se com Deus. Nós falamos sobre o encontro com Deus. Nós falamos tantas coisas aqui, que você vai em qualquer lugar. Olha um exemplo para nós. Eles foram ao ar livre, na beira de um rio. Mas eles disseram uma coisa importante aqui, amém? Nós julgávamos haver um lugar para a oração. Então eu vou lá para a beira do rio, eu vou para lá para orar, amém? Mas pastora Celina, minha vida agora é só oração. Olha, não é só isso não. Você pode se divertir, pode fazer uma série de coisas. Mas eu digo a você que você tem que estar esperto, buscando discernimento para orar. Porque na verdade, se eles fossem para lá só para descansar e relaxar, botar um pano no chão, ali no relvado, na beira do rio, ficar deitado lá de papo pro ar, eles não teriam falado o Evangelho de Cristo a todas aquelas mulheres. E digo mais, ali se converteu a Lídia, não é? Essa Lídia, ela era uma mulher que vendia púrpura, vendia panos, não é? E nós vimos que ela foi a primeira cristã da Europa. Amém? Ela se converteu ali, ela falou e abriu a casa dela. Se eles não fossem para lá para orar, eles não teriam aberto uma igreja na Europa. Amém? A qual começou na casa da Lídia. Então, irmãos, as coisas acontecem se você ora. Amém? Amém. Não adianta o cristão pensar que as coisas acontecem pela força do seu braço. Não adianta você pensar isso. As coisas acontecem quando você traz o reino de Deus aqui na terra. E só fazemos isso através da oração. Aleluia! Então nós percebemos, queridos, que nós vamos falar nas reuniões de oração. Nós chegamos próximo ao céu do Senhor, amém? Nas reuniões de orações da igreja, você consegue chegar mais perto de Deus, porque nós estamos unidos, amém? Então, o Senhor mesmo, Ele está presente. O que Ele fala quando o povo dele se reúne no Salmo 133? O que Ele fala? Ele diz, como bom e suave é que os irmãos vivem em união, amém? É como óleo fresco, derramado sobre eles, sobre a barba de Arão, óleo profético de Deus, amém? E é ali que Deus ordena a bênção, busca o poder de Deus, é ali que Ele ordena a bênção. Portanto, as reuniões de oração na igreja é muito importante, entendeu? Nós precisamos ver isso. Muitas vezes não adianta nós sermos só um foguinho ali, orando sozinho.
Nós precisamos acender esse fogo de Deus. Nós precisamos unir essa chama, para que o poder de Deus, nós nos aproximamos do céu e a glória de Deus desça sobre a tua vida. Amém? Amém. Que o céu se mova em favor da tua família. Então nós precisamos orar. Glórias a Deus. Então nós vimos aqui que nessas reuniões, né, o Senhor está presente. Onde houver 2 ou 3 reunidos. Glória a Deus. Então nós percebemos isso, né? Jesus falou: em verdade vos digo, que tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai. E ele continuou dizendo que o meu Pai que está no céu, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Jesus falou. Glória a Deus. Então, este fogo precisa ser aceso, amém? Ativado. É uma ativação que nós não é nem acender, é ativar esse fogo na igreja, para que a glória de Deus desça e ninguém consiga ficar em pé. Amém? Amém. Quando a glória de Deus desce, você é capaz de cair no chão com o poder de Deus. Aleluia. Oh, que coisa boa, como sonhamos com isto, com essa presença de Deus. Amém? Então, nas reuniões de oração, os que oram estão diante de um céu aberto. Amém? Estamos aproximando-nos do céu, amém? E estamos diante de um céu aberto. Elias, quando orou a Deus numa batalha espiritual que ele estava com os profetas de Baal, você já conhece essa história. E Elias orou, e Senhor Deus, mostra quem tu és a este povo. Mostra a ele, te revela para ele, Senhor. E Elias orou dessa forma. E o céu se abriu, e Deus lançou o seu fogo sobre aquele lugar e mostrou quem é Ele. Então, nas reuniões de oração, você pode ver os céus abertos, você pode ver a glória de Deus descendo. Glória a Deus. Você vai ver isso. Mas o inimigo tem roubado isso, irmãos. As pessoas não se apercebem. Eu sempre falo e vou voltar a dizer, é como as raposinhas, os cavanhotos, que eles começam a roer uma folha, aos pouquinhos, devagarinho, vão comendo aquela folhinha, e eles acabam com ela, acabam com uma roça, acabam com uma plantação inteira. Mas eles começam devagarinho, eles começam devagarinho, você não percebe, de repente, você está nas mãos dele. É isso, tira você da igreja, começa a tirar você das orações. Irmãos, eu falo isso, eu não estou exortando para você que não venha. Eu estou te ensinando, amém? Eu estou ensinando você. Porque não adianta eu como pastor, o pastor, nós aqui, ficarmos tristes porque as pessoas não vêm. Não vale a pena. A unção de Deus vai embora. Cada um tem seu livre-arbítrio. Cada um sabe o que quer, amém? Eu estou te ensinando. Para que quando Jesus voltar, Jesus não vai dizer para você, olha, você diz, Senhor, ninguém me ensinou isso. Então eu estou te ensinando, porque esse é o meu chamado, é ensinar a igreja do Senhor Jesus Cristo. E o meu chamado é te dar direção, amém? Eu já falei para você que o papel do profeta é dar direção à igreja, é dar direção aos filhos de Deus. Às vezes você pode falar, pastor, é dura na palavra, ela exorta demais, mas eu estou te dando direção de Deus, amém? Para que a sua vida melhore, para que a sua família se converta. Eu estou ensinando o caminho que você deve andar, amém? Porque esse é o papel do profeta, glória a Deus. Então, amados, eu me converti numa igreja que o meu pastor, ele exortava muito. E às vezes nós saímos de lá assim meio pesados, de palavras tão fortes que ele falava, de mudança de vida. Então eu percebo, hoje eu dou graças a Deus, porque todas aquelas palavras fortes e duras que o meu pai na fé me falou, eu pude transformar, Deus pôde transformar a minha vida, amém? Amém.
E é isso que Deus quer para a sua vida. Glória a Deus. Então, quando nós oramos, as reuniões de oração, o céu se abre. Nós vimos que Deus fez com Elias. Glória a Deus. Então você vai fazer os céus abrir, porque é a única maneira, né? Nas reuniões de oração nós podemos sentir alegria e comunhão entre os irmãos, e podemos estar juntos no trono da glória, da graça de Deus. Amém? João disse, né? O apóstolo João falou que nós devemos receber nessas reuniões de oração alegria, comunhão, gozo, alegria, não é? E ele disse, olha, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevo, para que o vosso gozo se cumpra, para que a vossa alegria se cumpra. Amém? Amém. Não ande sozinho. Glória a Deus. Glória. Se una com a tua igreja, se una com os teus irmãos em Cristo, em oração. É nas reuniões de oração, né, que nos leva uma vida mais profunda com Deus. É onde você conhece a Deus, não é? É onde você não precisa ter anos e anos e anos de conversão e ter a síndrome de anãozismo. Aquela pessoa que nunca cresceu espiritualmente. Tem anos de conversão, mas não tem crescimento espiritual. Por quê? Porque não ora. Então, queridos, nós crescemos quando nós oramos. Por quê? Porque Deus se revela para você. Então, é nessas reuniões de oração que nos levam uma vida mais profunda com Deus. Os que oram estão curvados e prostrados diante do seu Deus. Amém? Amém. Nós precisamos nos prostrar diante do nosso Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. Abraão se inclinou diante de Deus quando Deus veio trazer a promessa para ele, lá no nos carvalhais de Mamré, né? Ele estando assentado à porta da tenda, no calor do dia, isto era o meio-dia, e levantou os seus olhos e olhou, e eis que 3 homens em pé junto a ele estavam, e vendo-os correu da porta para a tenda ao seu encontro e inclinou-se em terra. Amém? Como que ele descobriu que eram 3 anjos de Deus? Porque ele era um homem de oração. Você pode imaginar, às vezes, alguém vindo para a sua presença, 3 pessoas, 3 homens, e você olha, deve ser 3 pessoas que vêm me dar um recado, vêm falar comigo, não sei quem é, não conheço. Mas quem ora e se inclina diante de Deus, sabe e reconhece, esses 3 são anjos de Deus que vieram me trazer um recado. Amém? Aleluia. Então, se você é uma pessoa de oração, você sabe que Deus colocou seus pastores para ser o anjo da igreja. Aleluia. E você sabe que esses anjos vão te trazer recado. Você sabe que essas pessoas vão te trazer, querem o teu bem. Amém? Porque é como pais e filhos, queremos o teu bem, queremos o teu crescimento, queremos te dar leite, queremos te dar arroz com feijão, queremos que você cresça, queremos que você seja uma pessoa bem sucedida na vida. Amém? Amém. Aleluia. Nós falamos sobre atitude nesses 12 dias. Que tremendo. A nossa atitude, não é? É que nos faz ser um vencedor. Glória a Deus. Se você tem uma atitude de se decidir para estar nas reuniões de oração, e você ter vida de oração, você vai ser um vitorioso. Foi o que Deus falou a Josué. Amém? Não se aparte do livro da lei, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, e então tu farás prosperar o teu caminho. Amém? Amém. É a sua atitude. Ouvir e obedecer a Deus, então teus caminhos serão próximos, porque é Deus que diz, e quando Deus diz é verdade. Amém? Aleluia. Então nós percebemos, querido, que Abraão, ele reconheceu, esses 3 são anjos de Deus, e eles vieram me trazer um recado. E imediatamente ele dobrou o seu joelho e botou seu rosto em terra e se inclinou perante Deus.
Somente uma pessoa de oração faz isso. Amém? Porque nós precisamos de parar um pouco para podermos nos inclinarmos diante de Deus. Aleluia! Então, nas reuniões de oração, nós vimos ali também Elias, né, que jazia prostrado no chão, depois daquela grande batalha, irmãos, não é? E daí veio Acabe, né, e subiu a comer e a beber. Mas Elias, ele subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os joelhos. Amém? Vejam bem, depois da batalha, as pessoas, os filhos de Deus costumam, né, depois que tem um grande milagre de Deus, ou venceu uma batalha com o inimigo, amém? Aí a pessoa tende a comemorar, comer fora, glória a Deus, meu milagre chegou e eu vou. Não, sabe o que Elias fez? Depois da grande batalha, ele subiu lá no cume do monte, ele subiu, Monte Carmelo, e ele inclinou-se por terra e pôs o seu rosto entre os joelhos. Amém? E sabe o que ele fez? Senhor, manda chuva. Amém? Mandou chuva, manda chuva. E imediatamente ele só levantou dali quando a chuva caiu. Amém? E eles viram uma mão no céu, que era uma pequena nuvem. Era dia de sol. Não tinha, nem nunca podia se imaginar que ia chover. Mas eles viram uma pequena nuvem. E era a chuva que chegava. Glória a Deus. Aleluia. Que chuva é esta? Chuva de bênção, chuva de vitória. Amém? É uma chuva que trouxe prosperidade para a igreja, porque todos reconheceram que só o Senhor é Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Os discípulos estavam reunidos, unânimes. Não é? Nós percebemos em Atos 1, quando a igreja primitiva se reunia. Irmãos, só quem é meio parado da cabeça para entender o que a palavra de Deus diz. A igreja primitiva era vitoriosa. Por quê? Porque eles oravam unanimemente. Amém? Unidos eles oravam. Unânimes. Glória a Deus. E diz a palavra de Deus que todos perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Glória a Deus. Então, nós percebemos que eles se reúnem, têm fome e sede de Deus. Aleluia. Eu sei que eu estou falando para você hoje, nem todos aqui vão ouvir essa palavra e vai pôr em prática. Mas você que colocar em prática, amém? Você vai ver a tua vitória. Aleluia. Então nós sabemos que as reuniões de oração conduzem a muitas experiências. A igreja primitiva teve muitas experiências com Deus. Por que hoje muitas vezes não vemos as igrejas tendo grandes milagres e grandes experiências com Deus? Porque muitos dos ministérios, muitas igrejas costumam fazer festa, costumam se reunir, inventam uma coisa, inventa outra, faz a festa de não sei do que, a festa de não sei do que. Graças a Deus que nós temos só uma festa aqui por ano, amém? Que é o aniversário da igreja. Mas nós percebemos que esquece esta área. Então não olham que as maiores experiências foram na oração. Quando a igreja primitiva orava, as pessoas eram cheias do Espírito Santo de Deus. Amém? E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Glória a Deus. Então a oração enche você do Espírito Santo de Deus. Amém? A oração te dá poder e força e ousadia para a igreja anunciar a palavra de Deus. Não adianta irmos por outro lugar. A igreja orava quando Pedro estava preso. O que aconteceu, queridos? Nós vimos no texto que nós lemos, né? Estava lá, Paulo estava preso, não é? E Deus veio e moveu aquele lugar. Amém? Você leu comigo? Você viu que eu li aqui, ó, que moveu aquele lugar.
E ainda por cima, Paulo, se você quer ter discernimento, muitas vezes nós precisamos de um dom muito especial de Deus, que é o discernimento do Espírito Santo de Deus. Paulo estava andando na rua, os discípulos pregando o Evangelho, e nessa mesma hora aparecia uma menina, e ela teve 2 ou 3 dias, se eu não me engano, ela esteve falando uma palavra que ela dizia, ela honrava os apóstolos. Esses realmente são servos de Deus. Era um espírito de bajulação. Realmente o Deus está com ele. E essa menina falava isso, não é? E aí diz aqui, ó, em seguida Paulo a nós chamava, dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Essa menina falava isso. Mas nós percebemos, irmãos, e isso ela fez por muitos dias. Ela acompanhava os apóstolos, eles pregando a palavra, e aquele espírito imundo dizia: eles são servos do Deus Altíssimo. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. Amém? Amém. Era um espírito de engano. Era um espírito que enganava o povo. Se uma pessoa chega para você hoje e diz assim: olha, você é uma serva do Deus Altíssimo, não é? E nossa, que bênção que você é, né? E aí você fala, realmente, não, aí a pessoa aceita. Espírito de bajulação. Mas Paulo teve o discernimento. Muitos cristãos hoje em dia pode olhar um espírito de bajulação, um espírito maligno que fala como se fosse da parte de Deus, fala como se fosse uma pessoa de Deus, mas vem para enganar a você, vem para enganar os filhos de Deus, e você precisa ter discernimento, e só uma pessoa que ora é que tem esse discernimento. Amém? Amém. Para entender, porque Paulo chegou e falou: sai dela, espírito imundo. Amém? Muita bajulação, pode crer que não vem de Deus. É para levantar o ego da pessoa, para achar que ela é alguma coisa. Então nós temos que ter discernimento. Aleluia. Glórias a Deus. E quem tem o espírito de discernimento, ele conhece. Quem tem o dom, conhece. Amém? Até o interior da pessoa conhece. Conhece. Amém? A pessoa está falando com ela e a pessoa sabe quem é aquela pessoa. Aleluia. Então é isso que nós temos que ver. Amém? Então, as reuniões de oração fazem milagre na nossa vida. Nós vimos os milagres de Deus, né, na vida de Daniel, né? Nós vimos ali Daniel, Ananias, Misael, Azarias, os 3 companheiros, né? Para que pediram misericórdia de Deus sobre aquele mistério, não é? A fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem junto ao restante dos sábios da Babilônia. Amém? Eles iriam ser lançados ali no fogo, na fornalha ardente. Mas eles oraram a Deus e houve um grande milagre. Amém? Jesus entrou na fornalha com eles. Você quer que Deus entre na fornalha contigo? Nos teus problemas, nas suas batalhas, Ele vai entrar. Amém? Porque você está aqui hoje recebendo essa oração, e eu creio que você é um homem, uma mulher de oração, e Deus está ouvindo você. Amém? As reuniões de oração são a riqueza da igreja, irmãos. Amém? Olha, promove crescimento espiritual. Nós sabemos que a pessoa que frequenta as reuniões de oração, ela cresce espiritualmente. Nós já falamos sobre isso. Glórias a Deus. Deus é tremendo e maravilhoso. As reuniões de oração fortificam a pregação do Evangelho. Tendo orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era o coração e a alma, a multidão dos que criam. E ninguém dizia coisa alguma do que possuía, que era sua, mas todas as coisas lhe eram em comum. Amém? Unidade perfeita. Então nós vemos ali o que Deus começou a fazer, e Ele faz hoje na igreja. Mas não despreza as reuniões de oração, não despreza a oração na sua casa, porque
Deus, eu já falei que o inimigo, há um inimigo, e eu essa manhã eu estava compartilhando com a irmã, né, que veio da Angola, e eu estava compartilhando com ela, não é, que realmente a igreja do Senhor, ela tem se perdido nessa área, não é? Ela acha que, não entra em batalha espiritual, não é? Diz, eu não preciso batalhar contra o inimigo, eu não preciso porque eu tenho Jesus, Jesus me guarda, né? Jesus, sim, você precisa aprender que você tem que conhecer a Deus muito, 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 mas você tem que saber que existe um inimigo e você precisa conhecer as artimanhas dele, porque senão você não vai ser um mais que vencedor, amém? Porque ele não desiste até o dia em que virá o dia em que ele será lançado, né, numa fornalha de fogo ardente, onde vão ficar ali para sempre. Mas agora nós reconhecemos que não, como igreja, não precisamos estar comprando briga com o inimigo. Fecha as brechas, amém? Viva uma vida de santidade e ele não entrará na sua vida. Viva uma vida de oração, que ele não tem poder sobre a sua vida. Agora, se você não entende, como eu disse, acabei de dizer, as raposinhas, né? Às vezes você não entende. Ele vem devagarinho, ele vem sutilmente para vir aos pouquinhos, comendo aos pouquinhos uma folhinha, mas depois ele devora uma roça inteira, uma plantação inteira. Amém? Amém? Então nós precisamos conhecer a sutileza, ter discernimento, e você só vai ter isto se você for um homem, uma mulher de oração. Amém? Amém? Porque quando o inimigo se levantar, ele nem sequer vai se levantar, porque ele sabe que você tem poder para abrir os céus. Amém? Ele sabe que você é uma pessoa que está sempre chegando perto dos céus. Aleluia? Então é isso que você precisa aprender, né? As reuniões de oração, elas frutificam a pregação do Evangelho de Cristo, não é? Nós podemos mover os lugares, nós podemos mover a casa de uma pessoa através da oração. Amém? Então não vamos desprezar as reuniões de oração na igreja, amém? Porque esta é a mensagem de hoje. Nós devemos estar juntos, amém? Então a oração impede a entrada de espíritos do mundo. Sim ou não? Porque se Paulo não fosse um homem de oração, ele não discernia que aquela menina estava falando da parte do diabo ou da parte de Deus. Se chegasse alguém para você hoje e dissesse, tu és uma serva do Deus Altíssimo, realmente Deus está contigo. Espírito de bajulação. Amém? Amém? Nós não precisamos receber elogios, mas ela fazia isto. Eram muitos dias andando atrás dos discípulos dizendo isto, enganando o povo, não é? E aí Paulo discerniu e falou, sai dela, espírito imundo, no nome de Jesus. Amém? Amém. Seus senhores não gostaram, porque ela dava dinheiro, lucro para eles, e prenderam o Paulo, amém? Em cadeias e prisões. Mas não adiantou nada, porque o Deus que ele serve é o mesmo nosso Deus, amém? E Deus veio e disse que eles começaram a cantar e louvar a Deus na prisão. Deus não te livra de muitas prisões, amém? De muitos problemas. Mas cante e louve a Deus nesse momento, que vai estremecer esse lugar. As portas vão se abrir, o inimigo vai cair por terra, porque aí eu digo para você, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia? Aleluia. Então é isso que nós precisamos. Não desprezar as reuniões de oração na sua casa, amém? Nos lugares aonde você vai visitar uma família, ora com elas, amém? Paulo, nós lemos o texto, Paulo foi lá para a beira do rio, talvez arejar um pouquinho a cabeça, não senhores, ele falou, buscando um lugar para orar, amém? E se assentaram na beira do rio, começaram a orar, de repente encheu o lugar de mulheres,
E Lídia se converteu, a primeira, né, nós sabemos que é a primeira crente da Europa. Mas se eles estivessem ali, tá tão bom aqui, vamos estender uma toalha aqui, vamos ficar numa boa, não é? Primeiro, olha irmãos, por isso que Jesus disse, primeiro buscar o reino de Deus, as outras coisas vão ser acrescentadas, amém? E orar é isto, é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Então, nós vimos que impede a entrada dos espíritos imundos. Impede, irmãos. Amém? Se você é um homem de oração, mulher de oração, você acha que o inimigo vai tentar entrar na sua casa? Se ele entrar, vai ter que sair. Amém? Porque você vai discernir, você vai ver que a coisa não está boa, você vai discernir, o que você vai fazer? Vai orar. Amém? Eu te repreendo.